não é uma palestra, é uma troca de conhecimento, um network, onde nós vamos falar, o tema que vamos abordar aqui hoje é sobre relacionamentos. Desde antes de nós nascermos, precisa acontecer um relacionamento. Então, a base da nossa vida está fundamentada em relacionamentos. Quando nós somos germinados, depois nós somos gerados, já acontecem os relacionamentos. No meu livro Zona de Confronto, no último capítulo, eu pego uma abordagem sobre relacionamentos. A base para ter um excelente relacionamento, na minha percepção, está fundamentada na confiança, segurança e amor. Quando você tem segurança na pessoa que você ama, você tem confiança na pessoa que você ama e de fato você ama essa pessoa, você consegue ter um relacionamento saudável e duradouro. O que acontece? Como eu sempre falo nas minhas falas, nos meus vídeos, no meu conteúdo, eu sempre abordo essa linguagem de que os nossos relacionamentos estão totalmente relacionados às nossas crenças. Nossas crenças de capacidade, nossas crenças de merecimento, a forma que nós fomos treinados lá na infância. Ainda sendo gerado na barriga da nossa mãe, se essa criança ela recebeu afeto, amor, carinho, atenção, a mamãe teve uma gravidez de segurança, teve uma gravidez saudável, a possibilidade de 99% dessa criança nascer saudável e ter um ótimo desenvolvimento. Se essa criança, durante a gestação, ela teve uma mãe que sofreu agressões, que foi violentada, que foi xingada, que ela não teve afeto, não teve amor, carinho, uma gestação conturbada, 99% de possibilidade dessa criança nascer com má formação, com deformações e emocionalmente essa criança também vai ter sérios problemas emocionais. Eu acho que nós vamos abordar aqui um pouco sobre as 7 experiências, né, Karine? Podemos abordar sobre as 7 experiências e as 5 linguagens do amor, que faz conexão totalmente com o relacionamento. E é muito interessante que quando a criança nasce e ela recebe de berço carinho, atenção, afeto, amor, segurança, confiança, e ela, através da comunicação dos seus pais, ela recebe tudo isso, essa criança ela tem uma possibilidade enorme de relacionar com outras pessoas, de desenvolver network, de ter uma facilidade de conexões com outra pessoa. Se essa criança ainda no berço, ela é tratada aos gritos, aos berros, aos sentimentos de ódio, a comunicação que essa criança recebe lá na infância, ela vai ter sérios problemas de conexão com outras pessoas, sérios problemas de network, vai desenvolver traumas, crenças limitantes, que essa criança não vai conseguir, lá no período da escola, a conectar com pessoas, a ter uma comunicação saudável e automaticamente ter um relacionamento saudável. A maioria dos relacionamentos hoje estão sendo destruídos, porque essas pessoas não têm a concepção, não têm a ideia de que o treinamento que elas receberam na infância trouxeram elas até esse ponto. E a partir de agora, com a consciência e a tomada de decisão no caminho certo, com o conteúdo certo, com as pessoas certas, essas pessoas vão poder ter uma vida extraordinária e maravilhosa. Vou deixar a Karine falar um pouco e depois a gente vai abrir para todos vocês comentarem e falar sobre relacionamentos. A palavra é a Karine. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Karine. Glória a Deus por estarmos aqui nessa noite. Gratidão por vocês estarem aqui, né? Por todos nós estarmos juntos, alguns novamente, outros novos, né? Conhecendo agora. E quando a gente fala de relacionamento tem que ter o quê? Dentro do relacionamento. O que vocês acreditam que tem que ter dentro do relacionamento? Pessoas. Se não tiver pessoas, não tem relacionamento, certo? E qual que é o nosso maior desafio se tratando de pessoas?
Conviver. Conviver. O que mais? Quais são os nossos desafios quando se trata de pessoas? Falta de comunicação. Falta de comunicação. Falta de respeito. Chiquinho, vamos lá. Porque, vamos entender. Diálogo. Porque vamos olhar ao nosso redor. Vamos olhar ao nosso redor. Estamos rodeados de quê? De pessoas também, mas a natureza em si também está em movimento. Mas sempre estamos rodeados de pessoas. Por mais que alguém se sinta sozinho ou queira ficar sozinho, hoje em dia é praticamente quase impossível. Hoje é quase impossível ficar sozinho. Mesmo você estando dentro da sua casa, tem o vizinho, tem a rua ali que passa pessoas o tempo todo. E o mais engraçado é que o mais desafiador nosso é a questão de relacionamento, diálogo, comunicação. E por que vocês acreditam que isso acontece? Essa falta de diálogo, essa falta de comunicação, falta de respeito. Gelene. Por que vocês acreditam que isso aconteça? Na cabeça de vocês. Pode falar. O que vier na mente. Troca de olhares. Pode falar, gente. Se tiver certo. Será que eu posso... Será que eu já posso falar um aqui? Medo? Quem tá com medo de falar? E achar que falar e vai estar errado? Ou vai ser julgado? O nosso relacionamento, ele não começa depois quando a gente começa a falar ou entender quem é, não. O nosso relacionamento, ele começa desde a nossa formação no ventre. Não pode ir lá, não. O relacionamento é desde a formação. Estudos falam que a mãe, quando a mãe, igual o Isaac mesmo falou, que a mãe na gestação, quando ela passa por problemas, é porque tudo aquilo está sendo transmitido para aquele ser que está sendo formado, que está sendo gerado. E já começa ali. Faz sentido para vocês? E aí quando a mãe canta, quando alguém, o pai próximo canta, conversa, quando a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela reconhece aquela voz. Ela sabe aquilo ali. Desde ali começa o nosso relacionamento. A nossa formação, às vezes nós fomos calados quando criança, às vezes nós fomos, fala assim, quieta menino, fica quieto menino, você é custoso, você é aquilo, o pai não deixa fazer uma coisa tão simples. Ali começam os nossos problemas relacionais. Ai, e nós temos fases. O que foi que o papai fez? Vem cá. E sempre nós passamos por fases. Jogar bolha? A gente tem a fase da formação no ventre, depois tem a fase de desenvolvimento da criança, de crescimento, desenvolvimento da fala, desenvolvimento do córtex cerebral. E tudo isso está envolvido em questões relacionais, de como a gente vai se relacionar. E às vezes o medo nos impede de crescer e evoluir numa comunicação assertiva. E muitas das vezes os medos, a gente adquire eles através das pessoas que nós vemos como autoridade, dos pais, das pessoas que nos criam. A gente pega o medo deles. Muitos dos bloqueios que nós temos hoje vêm das nossas relações, das nossas experiências relacionais. É ou não é? Né? E aí quando eu perguntei, por que vocês acham que isso acontece? Porque depois que a gente é adulto, cresce, tem coisas que a gente não para pra pensar. Tem coisa que a gente vive no automático. Porque foi aprendido de certa forma, às vezes foi até impedido de pensar. Como assim, Karine, pensar? Quando eu fazia perguntas. Se eu fazia perguntas e meu pai me bloqueou, minha mãe me bloqueou, alguém me bloqueou, eu não faço pergunta mais.
eu trago aquilo pra mim, eu me fecho. Inclusive na escola, às vezes a gente vai fazer uma pergunta e alguém fala assim, não pergunta não, fica quieto, cala a boca, fica quietinho. Vai que tá errado. Ou até mesmo o professor, ele bloqueia. E aí bloqueia a nossa comunicação e influencia na nossa relação. E todos nós temos problemas relacionais, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja com os pais, parentes, vizinhos, todos nós temos. Mas depende também de nós entendermos isso e começar a pensar, por que eu tenho isso? A buscar algo que vem lá do nosso passado, de quando a gente começou a se relacionar, para entender por que eu tenho certo tipo de bloqueio, por que eu não consigo fazer pergunta, ou por que às vezes eu tenho medo de falar e a resposta está errada. E se estiver errada, e daí? O que vai mudar? Entende? E relacionamento, ele tá ligado muito com amor. Muito com amor. Por quê? Se eu não transmito amor pro meu filho, se eu falo, se eu me comunico de uma forma, né, com raiva, totalmente com raiva, inexpressiva, ou se eu não falo nada, fico indiferente, o nosso relacionamento vai ficar como? Como que o nosso relacionamento vai ficar se eu falar muito brava com você, se eu te tratar mal? Ruim! Isso aí, nosso relacionamento vai ficar ruim. E às vezes a gente nem percebe, porque transmite no automático, passa no automático. Então, falar com amor, né, filhote? Amar ao próximo como a ti mesmo é um dos nossos maiores desafios. É um dos nossos maiores desafios. Né, Isaac? Quer continuar? Sim. De 0 a 12 anos, nós somos crianças praticamente sem filtro nenhum. Somos esponjas apenas. Nós temos uns neurônios que se chamam neurônios espelho. Então a criança nessa fase, elas observam mais do que perguntam. Tem uma segunda fase que aí eles começam as perguntas, mas na primeira fase eles observam comportamento de papai, mamãe, irmãos mais velhos, tios, tias. E essas crianças, elas precisam de uma referência. Essa referência está totalmente ligada à autoridade na sua família. Então, por exemplo, hoje, no mundo que vivemos, papai e mamãe trabalham, deixa a criança com uma pessoa, treinar essa pessoa, uma pessoa cuidar, né? Fulano de tal está cuidando do meu filho. Só que papai e mamãe têm valores, princípios totalmente diferentes daquela pessoa que está olhando seu filho. Estou falando mal aqui da babá não, mas eu quero trazer uma consciência e um entendimento sobre isso. Então papai e mamãe têm suas obrigações, têm que trabalhar. E aí sai de casa, deixa a babá cuidando do filho e papai e mamãe têm princípios e valores, comunica com essa criança de uma forma. Só que, né, comunica com amor, com carinho, com atenção, tem diálogo. Só que 8 horas por dia, quem fica com essa criança é a babá. E essa babá, ela veio de um treinamento, de uma criação onde papai e mamãe não tinham valores, não tinham princípio, não tinha comunicação no lar, não tinha uma fala amorosa, carinhosa, não tinha gestos, né, carinhosos e uma comunicação clara. Qual o treinamento que essa criança está recebendo? 8 horas por dia. Essa criança está recebendo um treinamento com seus filtros e suas esponjas, de que totalmente diferente do papai e mamãe. Então essa criança vai adquirir princípios e valores desnorteados, adulterados, né, disfuncionais dessa babá que está treinando. Então é muito importante quando hoje olhamos para os nossos filhos, qual o treinamento que estão recebendo. E é interessante até na escola, porque nós damos um treinamento em casa e na escola é recebido outro treinamento. Então é muito importante a gente prestar atenção qual o treinamento está sendo recebido na escola. Porque de repente nós estamos perdendo nossos filhos, estamos adulterando os nossos filhos com princípios e valores e ideologias totalmente distorcidas dos princípios que nós acreditamos.
E voltando na criança, a primeira fase, os neurônios espelho, ela copia o que papai e mamãe faz. Então, de repente, você chega em um ambiente, um lugar, e aí uma criança faz um ato obsceno. E aí papai e mamãe vai lá e corrige as crianças, dá um tapa na mão ou dá um tapa na boca, né? E aí fala para as crianças, não faça isso, isso é feio. Só que não existe congruência. Se essa criança está fazendo esse ato obsceno ou falando esse palavrão, é porque essa criança está apenas repetindo um padrão de suas referências, papai, mamãe, tio, tia, avó, e pessoas que deveriam dar-lhe segurança ou pessoas que é considerada heróis na sua vida. Então, primeiro precisa haver a congruência. Quando eu ensino algo para minha filha sobre princípios, valores e o meu modo de treinamento, eu preciso ser congruente com isso. Quando eu falo para minha filha, palavrão é feio, uma filha amada de Deus não se comporta dessa forma, eu também preciso ter congruência. Isso é um desafio muito grande, hoje é um desafio muito grande porque você precisa ter um treinamento para depois você aplicar isso nos seus filhos. Porque nós fomos treinados a grosso modo, né? Então, com todo respeito aqui, o irmão Celso aqui, né? o meu irmão aqui também, Mauri, quando nossos pais nos deu o treinamento, é o melhor que eles tinham, no conhecimento que eles tinham. Então eles passaram para nós as crenças, os valores, os princípios que eles tinham. Só que na forma que eles aplicaram a nós crianças, com os nossos filtros e crenças, demos um significado. Esse significado é o que pondera e é o significado que fica. Então, muitas das vezes, a forma que o meu pai me corrigiu, ele estava comunicando amor de uma certa forma. Ele estava me corrigindo para que eu entendesse que o que eu estava fazendo não era correto e era feio e não fazia parte dos seus princípios e valores. Só que o significado que a minha criança deu é que o meu pai era um homem mau. O significado que eu dei é que meu pai era agressivo. O significado que eu dei é que meu pai era grosso. E isso eu levei para a minha pessoa adulta, um comportamento, um padrão que eu chego no meu filho e replico isso da forma que eu entendi, da forma do significado que eu dei a isso. E é interessante quando você vive uma metanoia, uma vida de transformação, que aí você vai buscar nas raízes qual o significado que você deu e traz a transformação, e aí você muda o significado, você se transforma, e a partir da sua transformação você começa a treinar os seus filhos da forma que você entende correto hoje, e você pode encerrar com esse ciclo de maldição hereditária que vem trazendo de pais para filho. Vou dar um exemplo aqui. Meu pai teve um treinamento totalmente, né, vamos lá, militarismo, né? Militarismo, treinamento é ferro e fogo, ferro e fogo. Mas o significado que meu pai deu é que no porrete mesmo. Ou faz certo ou apanha. O que ele recebeu foi isso. Foi, justamente, o significado que ele deu. Porque, de repente, pro meu avô, o militarismo você tem que ser homem, você tem que ter essa postura, e a forma correta dele treinar meu pai foi essa. Só que o significado que meu pai deu foi o quê? É no pau, é no porrete. E aí, quando ele vem repassar isso pra mim, independente da minha postura, de repente, algo que ele fez lá na criança dele, que era horrível pro pai dele, na minha época já não era tão horrível. Só que o treinamento que ele recebeu é ferro e fogo, então ele replicou em mim. Quando ele replicou em mim, eu cresci e eu repito o mesmo comportamento do meu pai, e aí eu vejo o meu filho hoje, aí eu vou com a mesma forma, ferro e fogo. Se eu não viver uma metanoia, não viver uma transformação, eu não dar outro significado ao treinamento do meu pai. Quando eu vivo essa metanoia, essa transformação, e eu dou outro significado, eu vou abordar o meu filho de uma outra forma. E aí eu vou ter um diálogo com meu filho, eu vou comunicar de outro jeito. Quando nós entendemos que os nossos pais, nossos avós, eles nos dão um treinamento, o melhor que eles tinham na época, e nós desvirtuamos isso, porque nós entendemos que aquela comunicação
era de dor, e nós estamos estragando nossos relacionamentos hoje. Relacionamento com nossos filhos, relacionamento com nosso cônjuge. Porque as memórias que nós trouxemos, as memórias que nós herdamos foram memórias de dor. Quem aqui nunca viu os machistas, né? Um homem grosseiro demais com as mulheres. Só nos berros, nos tapas e nos chutes. Era o treinamento que eles receberam, eles entendiam que aquela era a forma certa de tratar uma mulher. Hoje nós vemos as mulheres lutando por direitos iguais, só que muitas mulheres pegaram essa luta pelos direitos iguais e está fazendo a situação ao contrário. Mulheres humilhando homens em público, dando tapa na cara de homem em público, chutando homem em público, homens sendo massacrados no meio da rua também, porque o significado que elas deram lá na infância: eu não vou tolerar isso de um homem, eu não vou aceitar isso de um homem. Treinamento que elas receberam, então o significado que elas receberam, porque muitas das vezes o pai era grosseiro, agressivo, elas viram aquilo ali, deram um significado: eu não vou tolerar isso, eu não vou aceitar isso. Só que quando ela vira adulta, o que ela faz? Ela repete o padrão do pai. Então agora não é o homem que está batendo na mulher, agora é a mulher que está batendo no homem, é a mulher que está cuspindo na cara do homem, é a mulher que está sapateando em cima do homem e o homem calado. Então, de ambas as partes, o relacionamento, maioria, e virou banal para muitas pessoas, virou normal romper relacionamentos, né? Vira a cara um pro outro e tá tudo certo, cada um pega seu caminho e segue. Virou normal por quê? Porque ninguém quer mais sofrer, ninguém mais quer sentir dor, mas também ninguém está disposto a uma entrega, a uma transformação, a uma metanoia. Se essas pessoas que estão destruídas entenderem que existe uma reprogramação, que existe a cura, que existe um processo que você possa viver, e esse processo vai trazer o resultado que você precisa para a sua vida, você vai lá e faz. Só que a resistência é muito grande, Karina. O treinamento que essas pessoas receberam é uma resistência de olhar com desconfiança. Não, então existe um tratamento de inteligência emocional, um desenvolvimento humano que traz a cura emocional, um processo de TRG, um processo de terapia intensiva que você possa viver, um processo de coaching, que você possa reprogramar todas essas suas crenças limitantes, tratar esses seus traumas passados e dar um novo significado à sua vida. Algumas pessoas olham com desconfiança. Mas sabe por quê? Olha, possa reprogramar todas essas suas crenças limitantes, tratar esses seus traumas passados e dar um novo significado à sua vida. Algumas pessoas olham com desconfiança. mas sabe por quê? Olha, fala, não sei se isso é pra mim. Pode ser extraordinário, pode ser bom. Por exemplo, um processo de coaching que vai levar a pessoa do estado tal para o estado desejado, por exemplo, conquistar várias coisas na vida. Muitos não querem passar pelo processo, porque vai vir o processo de dor, porque tem que ter esse processo de dor para curar aquela ferida que ainda está aberta. E outra, por medo do desconhecido, medo daquele que ainda não conhece, que ainda não viu, que não sabe o que vai acontecer. Mamãe, você sabe? O maior desafio é vencer o orgulho. O orgulho tem destruído relacionamentos, tem destruído famílias, tem destruído pais e filhos. O orgulho não deixa essas pessoas buscarem a cura, o orgulho não deixa essas pessoas buscarem a ajuda e vivem um processo de autossabotagem terrível. Até algumas pessoas, uma boa porcentagem das pessoas, cara, começam um processo de coaching, começam uma terapia, só que a autossabotagem, nos momentos que é para elas ter maiores ganhos, elas vão lá e se sabotam, tá totalmente conectado às crenças limitantes lá da sua infância, onde não deixa viver o novo, né? Não deixa viver uma experiência nova, porque a base é a experiência. Fala um pouco sobre as experiências que aí complementa isso aqui. Porque as experiências do passado, elas foram experiências de dor, certo? Tiveram várias experiências de dor. E quando no processo de coaching a gente começa a mexer nisso, que começa a doer de novo, porque o cérebro, ele não distingue aquilo que é imaginado do que é real. Então, se você passou aquele momento de dor, aquela experiência lá atrás, e você sente ela aqui de novo, é aquela mesma carga, é aquela mesma energia. Então aí a pessoa começa a sentir de novo, começa a sentir dores, começa a sentir desconforto e começa a ficar ruim. E começa
começa sim a ficar ruim de verdade. Só porque se rompe isso, se passa isso, algo extraordinário vai acontecer depois. Porque ela vai superar aquela dor. E aí o que acontece? É onde a gente ressignifica o sentimento. A experiência ela vai ficar. Se eu apanhei demais o meu pai, a experiência vai ficar. Mas aquele sentimento, quando a gente ressignifica, não vai doer mais. E aí você consegue superar e seguir, passar adiante, subir de nível, viver outras oportunidades, outras experiências novas. E quando você ressignifica aquilo dentro de você, você externaliza isso. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas passam por problemas, por dificuldades, porque não deixam o passado ficar no passado. Fica martirizando aquilo o tempo todo. Fica querendo buscar, às vezes, alternativas de entender o que aconteceu, o que eu posso fazer, mas deixa o passado lá no passado, aquelas experiências lá, e vamos viver novas experiências. São novas, vamos lá, as memórias. Desde a nossa formação no ventre, nós vamos empilhando as memórias, certo? Aquelas memórias de dor tá lá atrás, mas elas foram tão fortes que nós vivemos ela novamente. Vem o gatilho e a gente vive ela novamente. Mas quando você vai imprimindo novas memórias em cima daquelas outras, elas vão ficando cada vez mais distantes. E chega uma hora que você talvez nem sinta mais aquelas, nem se lembre mais daquelas memórias de dor e vai ressignificar isso. É a questão das experiências. No caso, resumindo, só para entender aqui, Pode falar. muitas experiências, ela tampa as memórias ruins, né? Então tem que viver as experiências boas para que possa distanciar das ruins. Isso mesmo. Porque enquanto não vive as experiências boas, as ruins ficam à tona ali, né? Aí o foco, Sim. né? O Qualquer foco coisa isso. ela tá... Sim, mas não adianta somente Não. viver experiências boas, você tem que dar um Sim, é novo um dos significado processos, né? à experiência negativa. Dê um novo significado, você vai Tem um trem aqui. Você vai viver novas experiências. Você precisa viver, você precisa fazer um processo de coach ou terapêutico para você dar um novo significado àquela experiência de dor. Né? Quando você faz esse processo, aí você vai viver a metanoia e aí você toma metanoia é corrigir a rota. Né? Por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma memória de dor referente... Ai meu Deus, cadê uma memória de dor aqui? Dá um exemplo de memória de dor aí, vai. Eu vou só complementar, por exemplo, uma pessoa que está em depressão. A pessoa que está em depressão, ela é o quê? Ela tá com aquelas memórias do passado à tona ali o tempo inteiro. Ela não se permite viver novas experiências. Se ela dissesse sim, não, vamos lá pro parque, vamos passear no parque, vamos conversar, vamos viver novas experiências, aquelas memórias de dor, elas vão ficando para trás. Igual o Isaac complementou, não é que vai ficando para trás e tal. Tem que ressignificar. Tem, mas quando a pessoa ela se abre, ela vive uma metanoia e se deixa viver novas experiências, ela vai estar muito mais apta a ressignificar sentimentos do passado, de dor, para que coisas novas aconteçam. Sentimento de dor do passado. Eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que o pai batia muito e falava que não ia dar nada. Serve pra você essa experiência de dor? Tá. E aí hoje a pessoa quer, por exemplo, ser alguma coisa, mas ela sente que ela é uma mentira total, porque ela não consegue nada, não consegue fazer uma faculdade, porque se ela fizer uma faculdade ela vai ser alguma coisa e tá aliançada que ela não é ninguém, que ela não é nada, que ela não vai ser nada, que não vai prestar pra nada, por conta dessa experiência. Serve essa pra você? Tem esse exemplo aí, você pega vou colocar uma crença de não merecimento. Uma criança que esforçou bastante para tirar uma boa nota na escola. Ela esforçou bastante na percepção dela. E aí ela tirou um 7. E ela chegou em casa com o boletim. Qual foi a sua nota, menino? Eu tirei 7. Ó, satisfeito. Na percepção dela tá ótimo. E aí, papai ou mamãe ou o responsável
Não acredito que você só tirou essa nota. Meu Deus, que vergonha. Eu só tirava 10. Você tem a capacidade de tirar 7, ainda tá aí toda sorridente. Qual o sentimento que essa criança criou? Acho que ela é incapaz. De incapacidade. De incapacidade. E de que esse sentimento de incapacidade ainda gerou um outro sentimento de não merecer tirar 10. Eu não sou igual minha mãe. Eu não consegui tirar 10. E aí essa criança cresce. Então as amigas falam assim, meu pai só tirava 10, mas eu não consigo. Eu parei de falar isso, que eu só tirava 10. Eu parei de falar. É só de 7 pra trás. Que um dia eu vi que o Luiz Felipe queria tirar só 10, aí eu parei de ficar falando que eu tirava só 10. É. Aí então, essa pessoa cresceu, ela cresceu, tornou um adulto e agora ele está no emprego. Ele está no emprego e aí surge uma vaga lá para ser promovido, né? Ó, pessoal, saiu um processo seletivo aqui, quem se inscrever vai fazer uma provinha aqui e vai ter um cargo de confiança aqui, cargo X, vai ganhar mais, vai poder viajar mais, vai ter mais liberdade dentro da empresa. E aí essa criança, lá da infância, que tirou 7, vem a crença de não merecimento, né? Fala que, não vou não porque não vou dar conta de tirar 10. Ou, não vou nem tentar. Eu diria que seria incapacidade, não merecimento. Não, capacidade e merecimento. Não, merecimento não. Ela instalou um programa nela que ela não consegue. Eu acho que não é capaz e não merece também. Não sou capaz. E aí porque ela às merece. vezes, pra você falar com ela assim, não, você é capaz. Aí sim. Tá, Eu não tenho vamos lá. merecimento. Por que eu não tenho merecimento? Porque minha mãe danou comigo lá e ela tem aquela... Pois é, mas aí ela fala assim, eu sou capaz e mais não vou tentar? Hã? Ela fala assim, eu sou capaz e mais não vou Não, tentar. essa pessoa não fala que é capaz. Alguém tá falando pra ela fazer, Pois é. ela fala, não vou fazer. Então é capacidade e merecimento. Então é capacidade e merecimento. Ela olha pra vaga e fala assim, cara, não vou tentar. Por quê? Pois é, falou eu que não vou sou tentar. Capacidade. Não tem capacidade. E por que eu não vou tentar? Eu não mereço. Mas eu Capacidade e merecimento. São duas crenças, forte impacto emocional. Mamãe falou, 7. O professor. O professor, Eu diria assim, é o Isaac, significado da criança. não ter dele. merecimento é quando o pai fala assim, filho, ó, nós é pobre, nós não precisamos pegar nada de ninguém, nós vai continuar assim, nós sempre vai ser assim. E aqui é o nosso limite. E uma de Aí, não merecimento também. Quando a pessoa fala, tem uma vaga ali, vai ganhar 20 mil reais. Vai lá. E às vezes ele ganha um salário mínimo, fala, não, Ah. o pai me programou que aqui tá muito Tá. bom, tá top. Aí Aí ele não merecimento. não merecimento. E esse cara tem capacidade? Hã? E esse cara tem capacidade? Não, eu tô Não, falando outro sentido. é o outro exemplo. Aí ele tem capacidade? Tem. Não. E pra ele tem capacidade? Ele se enxerga como? Não. Então é capacidade e merecimento. Fala assim, tem Você entendeu? É a crença, capacidade e merecimento. Tá conectado, tá interligado. Se eu não mereço, eu não sou capaz. Se eu não sou capaz, eu não mereço. Por exemplo, Isaac, eu fui fazer um teste na empresa, eu não tinha segundo grau completo. E as pessoas tinham até faculdade. Aí cheguei na sala, aí voltou 16 do teste. 1, 2, 3, vai fazer 16. Todos passando. E eu fui ficando, tava já suando, tipo assim. Porque lá atrás, meu pai, a minha infância, a escolaridade foi fraca, né? E aí, cada um que vinha falava assim, ó, cara, não deu. E o outro, você vai tentar? Nem que seja o último, eu vou vir pra isso. Tem quase qualidades aí, não tem isso. Pode ir embora. Passando o outro. Eu nem perguntava. Rapaz, muito difícil. Chegou a minha vez, aí fui. Aí o professor falou assim, ó, já 16. Reprovaram. Você. Vou fazer. Então vai naquela sala e volta. Foi na sala, só assim, tendo pensamento, as coisas positivas, né?
E ele mexeu lá no teste de teste. Tinha que mexer em máquina, tinha que mexer em medida de muita coisa, não é mesmo? Ferramenta, tal, sabe? Pega aqui, pega lá e tal. Se você pegar essa ferramenta diferente do jogável, porque você tem que ter noção. O resultado é meia, é 1 polegada. Fazer assim, ó, isso é história, tá vendo? Né? E aí vai. Finalizou o teste. Foi assim. Amigo, parabéns. Você foi o único que passou. Vai na sala e pega lá o tipo lá para exame médico. Foi isso. Vai uma salva de palmas. E isso é que é crença de capacidade. Você entendeu? A crença de capacidade é você, mesmo sem ter o conhecimento, você se predispôs aí, mesmo as pessoas reforçando uma crença de não capacidade em você, ó, tá difícil demais, e você... Eu falei, né, não finalizei o fundamental. E aí, Paulo, traz a capacidade junto ao merecimento. Se ele se achasse não merecedor, depois de 16 pessoas passar por ele e falar assim, cara, é difícil demais. Se ele achasse não merecedor, ele ia baixar a cabeça, murchar os ombros e falar, cara, não é pra mim não. Tá vendo? Capacidade de merecimento. Entendeu? Em algum momento ele foi treinado e falou assim, você não sabe? Vai. Você vai conseguir. Em algum momento ele foi acionado esse gatilho. Essa empresa foi a mãe. Foi daí que eu consegui. Tá vendo? E case de sucesso, hein? Case de sucesso, tá vendo? Massa demais. Porque na verdade, mesmo que ele fala, né? Os outros foi mais pelo lado negativo. Vocês são irmãos? Somos, graças a Deus. Recebi ali uma oração forte. Eu tinha recebido uns problemas lá. O rapaz estava vindo aqui, conheci a mulher dele, orou em mim, eu vi até a porta do cemitério aberta. Aí, ó, bom demais, glória a Deus, hein? Que Deus continue te abençoando, iluminando sua família, minha amiga. O Bambinho. Quer participar da palestra aqui? Ele é frequentador da Igreja Madureira. Glória a Deus, né? Tá passando por problemas e esses dias só chorando. E ele... Topei com eles ali por uma casa, a mulher dele. Era secretária do meu dentista. Nossa, que poder que ele tem que orar, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje nós estamos falando aqui justamente sobre o treinamento que nós recebemos na infância. Nós estamos falando, o tema de hoje aqui, nós estamos falando sobre relacionamentos. Relacionamentos, a maioria dos relacionamentos estão destruídos. Porque não tem Deus, né? Porque essas pessoas não foram treinadas a ter conexão com outras pessoas, não receberam amor. Você é de qual igreja? Nós não discutimos placa de igreja, nós somos servos de Deus Altíssimo, da Madureira, da Assembleia, da Igreja de Deus. Eu fiquei 2 anos e meio de Deus, depois eu fui na presbiteriana, agora esses dias eu tô falha. Pois eu não tô indo, eu acho justamente que essas pessoas rompem seus relacionamentos justamente por elas não sentir amada, justamente por elas não sentir conexão com o seu papai ou com sua mamãe. Mas eu todo dia eu tô na presença. Elas perdem a referência que elas deveriam ter. Nós estamos vivendo um mundo muito duro de agressores, de pessoa que você vai às vezes consolar e ela mente que você falou outra coisa. Sim. São pessoas precisamos treinadas, vigiar, né? São pessoas treinadas a ser vítimas, vitimistas. Ai, não sei também. Ela eu conheço, que é modelo da loja lá onde eu compro. Tonico, você tá pensando que ela é, né? Ela é uma cachorra. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui? Muito bem. A paz do Senhor. Amém, Deus abençoe você, viu? Se quiser ficar com a gente aqui, viu? Pode ficar. Aqui. Muito obrigada. Somos todos iguais. Recebi uma unção muito grande ali de uma pessoa que não conhecia. Paz do Senhor. Tchau, amigão. Até mais. Vai com Deus. Eu tenho um propósito, agora se a gente for embora, meu marido vendeu umas fazendas dele aqui, eu vou seguir uma igreja de Goiânia. Falou? Vou tentar. E ela tá só fazendo tição mesmo. Então, pessoal, voltando ao assunto que nós estávamos aqui,
Essas crenças de não merecimento, de não ter capacidade, nos leva a tornar um adulto frustrado, medíocre, que não tem coragem de se posicionar, não tem coragem de buscar o conhecimento, não tem coragem de buscar a transformação e vivem se fazendo de vítima a vida inteira. É aqueles famosos coitadinhos, aqueles famosos pessoas que ficam choramingando pelo canto, porque ai, o irmão não me ajudou, ai, a irmã não me ajudou, ai, o pastor da minha igreja não me ajudou. Quando você entende que você, através da sua reprogramação, através de buscar consciência das merdas que você fez na sua vida e se arrepender, aí sim, através do arrependimento, você começa... Através do arrependimento, você começa a buscar a transformação. A gente chama de metanoia. Metanoia é corrigir a rota. Se até agora nada deu certo na sua vida, você não vai continuar vivendo essa rota. Você não vai continuar vivendo esse caminho. Você vai mudar a rota. GPS, vamos atravessar daqui para o outro lado da cidade. Vou atravessar daqui para o outro lado da cidade, eu me perdi no meio do caminho. O GPS perdeu o sinal. Quando o sinal perde, o que eu vou fazer? Vou recalcular a rota e vou para o meu local desejado. O processo de coach faz isso. O processo de coach faz isso. Vai pegar você, o estado atual, minha vida está destruída, minha vida está... Fica só naquilo, né, irmão? Minha vida está difícil, minha vida está difícil. Tem que procurar, né? Justamente. É o que você tem que falar pro Zé. Aí o coach vai te pegar aqui e vai falar, cara, porque o Zé, vou te aplicar ferramentas. Moça, não adianta você rir, porque ele é parado mesmo. Vou te aplicar ferramentas onde você vai sair do local... Ela tá rindo, mas é vai verdade. Sair do local ele atual... é muito sistemático, muito parado. E buscar o local desejado. Ele falou, tem que ter tipo uma rota. Então, quando você procura ajuda, e aí as ferramentas necessárias vai te levar nesse local, você vai viver toda essa transformação. Mas enquanto você decide ser vítima e colocar a culpa nos outros, você vai ficar sempre naquela vida de merda, de sempre. Porque a responsabilidade é sempre dos outros. Por isso que a gente tem que ter a questão da autorresponsabilidade. Tudo isso que você está falando é a questão da autorresponsabilidade. Quando você entende isso, você traz... Não é você trazer os problemas para si, como se fosse o culpado. Não é isso. A autorresponsabilidade é você entender que você tomou decisões que te levaram a ter esses resultados, mas que você também... Entendendo e tendo essa consciência, você pode tomar outras decisões que vão te levar a outros resultados. Essa é a correção de rota. Você tem o poder de identificar o que você está fazendo de errado e corrigir a rota. Justamente. Por exemplo, é você que precisa de ajuda, é você que precisa do curso. É você que tem. Na verdade, quando eu olho pra mim e eu falo, caramba, eu preciso de ajuda. Porque eu me conectei com uma pessoa que parece que está precisando de ajuda, mas eu preciso de ajuda. Quando eu curo a mim mesmo, através da cura que acontece em mim, tudo à minha volta muda. A transformação começa a acontecer. Eu não vou tolerar certos lugares, eu não vou tolerar conviver com certas pessoas, eu não vou tolerar estar em um ambiente tóxico e contaminado. E aí tudo à minha volta vai mudar. A minha vida vai fazer isso aqui. Não vou tolerar certo tipo de comunicação, não vou tolerar certos tipos de diálogos que não vão dar em nada, que não são frutíferos. É coisas que a gente, quando entende e aprende, muda. Justamente. Aprende, muda. O que significa? Por exemplo, a gente está entrando aqui. Eu sempre queria mudar o meu marido. Eu sempre jogava a culpa nele. Falava que eu estava frustrada por causa dele, que eu não tinha emprego por causa dele, que eu era triste, que eu vivia do jeito que eu vivia por causa dele. Sempre no meu pensamento, e eu falava mal, era dele. Entende? E aí depois eu fui começar a entender, comecei a culpar minha mãe. Aí comecei a culpar meu pai, porque eu não tive pai, então a culpa foi dele. Mas quando eu realmente entendi que não tem culpados, culpados não é o governo, não é meu marido, não é minha mãe, não é meu pai. Nem eu sou culpada, porque se eu fui programada de um jeito, do jeito errado, mas eu entendo que eu fui programada errada, eu sei que eu posso aprender outro tipo de programação. Aí quando eu trouxe essa responsabilidade pra cima de mim e falar assim, chega, basta viver esse tipo de vida que eu estou vivendo, porque querendo ou não, vamos colocar se a culpa for do outro, certo? Vamos colocar que a culpa era do meu marido.
Então por que eu aceito? Se a culpa é dele, né? Se a culpa é dele, por que eu aceito viver assim? Então por que eu estou vivendo desse jeito que eu estou vivendo? Não aceito mais. E aí, muita coisa acontece, por exemplo, não é que a pessoa teve a consciência e mudou de vida, foi para uma vida melhor. Talvez ela foi para uma vida ruim de novo, porque tomou outra decisão, mas ela teve o poder de decidir fazer diferente. Justamente. O processo de coaching ele vai te ajudar a ter o poder de decisão para algo certo. Para direcionar para algo certo. E ter mais clareza. E ter mais clareza. Mas quando eu entendi que eu não precisava aceitar aquilo mais, que eu era responsável pela minha vida, eu consegui mudar dentro de mim, algo mudou e eu comecei a esclarecer isso, a colocar para fora. Quando eu coloquei isso para fora, o meu ambiente mudou, o meu marido mudou, os meus filhos mudaram, tudo foi mudando. E agora só aquele que é pior cego, que não quiser enxergar, que vai continuar na mesma vida ou pior. Justamente. Esses dias nós estávamos sentados na casa do meu cunhado ali e nós estávamos falando justamente sobre essa abordagem e eu, no momento da palavra, falei que um dos maiores desafios para relacionamento é a comunicação. As pessoas foram treinadas a não comunicar os seus sentimentos, as suas dores e principalmente no âmbito conjugal. Então ela não consegue expressar para o seu cônjuge as suas dores, quais as suas feridas, o que está desconfortável, o que está te machucando, o que está te fazendo sentir mal. E ambos não conseguem compartilhar um com o outro. E o que acontece na maioria das vezes? A mulher vai procurar uma amiga que vai fermentar a sua cabeça, colocar um monte de picuinha e o homem vai procurar um amigo que vai também fermentar a sua cabeça, colocar um monte de picuinha, chamar para pescar e tocar o terror na terra. E aí o trem desanda. A chave tá a comunicação entre os dois. Só que aí Karine, nós participamos de uma conversa dessa. Não, agora vamos conversar, agora eu tomei coragem, agora vamos conversar. Aí vai lá nos gatilhos. Vou conversar, ó, você vai ter que me ouvir, porque lá na palestra do Isaac Marcarini falou que eu tenho que conversar. Aí aciona o gatilho do homem. Ei, pera aí, fala mais comigo. Aí não tem diálogo de novo. E aí continua, não vou falar com o Marcarini, estava errado, porque mandou dialogar. E eu fui falar pra ele desceu o porrete na minha orelha. Gente, o diálogo precisa ser num momento onde os dois estão em sintonia, onde os dois estão com sentimentos mais tranquilos, mais apaziguados, para que possam de fato ter efeito. Como que eu vou dialogar? Chego em casa, minha esposa tá irritada com o calor, tá irritada com o menino que caiu no futebol da escola, que o outro coleguinha bateu nele, que tá reclamando que o gás acabou no meio do arroz. E aí eu já chego lá e falo, peraí, senta aqui no sofá e vamos conversar. Eu já fiz isso, pessoal, é por isso que eu tô falando, eu já fiz isso. Qual o efeito vai ter? Efeito de confusão. Efeito de confusão. E aí os dois vão se machucar, os dois vão se ferir, vai ficar um pro lado ou pro outro, vai ficar pior. E aí, se eu adquirir a consciência de, peraí, no momento de intimidade, no momento de tranquilidade, onde os dois tá chamando o outro de mozinho, tá aquele momento ali tranquilo, fala, ô, vamos resolver esse negócio aqui. Nossa, foi desconfortável demais, nossa, você me falou isso aqui, nossa, me machucou, foi ruim. E a outra pessoa tem a sensibilidade de falar, caramba, nossa, realmente, pisei na bola, me perdoe, eu te amo, eu quero uma vida de construção, eu quero transformar a nossa vida. Pensa o tanto que vai melhorar o nosso relacionamento. Se a autorresponsabilidade, nossa amor, pisei na bola, foi feio. A autorresponsabilidade, falar assim, caramba, realmente pisei na bola. Quando o seu mozão chegar no você e falar, nossa amor, dessa vez pisou na bola. Você olhar para as suas ações e falar, caramba, realmente, ao invés de pegar aquela versão agressiva, aquela versão machista ou aquela versão feminista, de saltar em cima do seu cônjuge e falar, não, eu sou assim, ninguém me muda. Se quiser, vai ser desse jeito. Foi assim que eu aprendi a vida inteira e não vou mudar. E se nós começarmos a olhar para nós de um olhar
onde o Criador nos conectou uns aos outros. Já somos aqui, já cada um tem seu relacionamento, nos conectou um ao outro para que através dessa união possa nascer frutos saudáveis, uma colheita saudável, que os nossos filhos possam ser saudáveis e desenvolver relacionamentos saudáveis e ter família saudável. Pensa nós aqui como pais de família, a dor que seria ver os nossos filhos destruídos num relacionamento, ou nossas filhas destruídas num relacionamento abusivo. Os nossos filhos também, né? Porque tem muitos homens passando por relacionamentos de mulheres narcisistas, da mesma forma que tem homens narcisistas, tem mulheres narcisistas também. Então, nós sempre nos processos de coaching, nos treinamentos, a gente fala sobre isso. Os gigantes que nós não vencermos, os nossos filhos terão que vencer. Então, nós, com a caixa que nós temos, com a coragem que nós temos, com a determinação que nós temos, porque nós não vamos vencer esses gigantes logo, porque nós não vamos vencer esse gigante agora e deixar um tempo de paz, amor, prosperidade dos nossos filhos. Porque os gigantes que nossos pais não venceram, nós estamos lutando contra ele hoje. Os gigantes que nossos pais não deram conta de vencer, o gigante da separação, o gigante da traição, o gigante das brigas e picuinhas dentro de casa, o gigante da escassez desgraçada. Os gigantes que eles não venceram, nós estamos lutando contra eles agora. Então eu convoco todos vocês aqui a se levantar, a buscar através desse desenvolvimento, nós continuar a nossa jornada, buscar transformação e viver essa metanoia mesmo, corrigir a rota das nossas vidas e sermos quem nós nascemos para ser, filhos amados do Criador, onde nascemos para dominar sobre todas as coisas na terra e amar o outro como a si mesmo e o nosso Deus sobre todas as coisas. Chacara, ele fala. Ele já fez como se fosse o final, né, gente? Eu fiz o final meu, né? É isso, aí. O que mais que eu vou falar sobre relacionamento? Só falar assim, gente, vamos fazer um processo de coach todo mundo aí. Bora pra chamada, então, bora pra ação, né? Fazer o nosso, fazer o processo de coaching, fazer a terapia, fazer a imersão, né? Então a gente tem que o quê? Agir agora. A gente é direcionada a sempre deixar pra depois. A questão de procrastinar é que a gente sempre deixa pra depois. E sempre a procrastinação está relacionada também a alguma coisa com medo. Então, às vezes, até mesmo a questão do relacionamento, da comunicação, a gente tem medo da reação do outro. Isso gera uma ansiedade. Gera ansiedade, frio na barriga, medo do desconhecido, não sabe o que vai acontecer, opa, então não vou colocar meu pezinho ali não sei o que vai acontecer. Justamente, e aí de repente a pessoa tem uma memória negativa referente a isso. Lá na infância, quando eu falei e o meu pai falou que eu estava errado e me corrigiu, então eu não vou falar com meu esposo. Normalmente a mulher age dessa forma com o homem e o homem também, né? Quando eu falei e aí a minha mãe me deu uma surra, então eu não vou falar com minha esposa. É uma lembrança, uma memória que vem à tona, né? Uma memóriazinha que vem à tona. Então, tipo assim, quando eu me posicionei, quando eu falei, mesmo que eu sabia que eu estava certo, a minha mãe me corrigiu dessa forma e o significado que eu dei foi de dor. Então eu não vou falar com minha esposa que isso está me desagradando, eu não vou falar com meu esposo que isso está me desagradando, eu não vou falar que ela me desautorizou, eu não vou falar que ele gerou um sentimento negativo na frente daquelas pessoas todas e que me feriu. Eu vou deixar. Deixa uma vez, deixa duas vezes, deixa 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Criou um vício emocional de sempre sofrer essas consequências da dor, de não ter falado. Normalmente as pessoas desenvolvem a tireoide justamente por essa necessidade de falar e não falam. Então já é comprovado cientificamente que a gente desenvolve o câncer na tireoide por não falar situações. Exato, só um complemento. Você explica bem detalhado, né? Só que muitas das vezes é inconscientemente, né? Às vezes a pessoa vai descobrir isso que você falou detalhadamente, que isso aconteceu com meu pai, com minha mãe que fez isso, e por isso que eu sou desse jeito. Ele descobre só no processo de coaching. Ele vai voltar, e aí, cara do céu, isso faz sentido. Aí ele vai lá e começa, porque alguém está auxiliando ele.
Mas na maioria das vezes é inconscientemente e atropelando. Alguém provoca você voltar. Na verdade, aciona o gatilho só. Aí, quando o Zac fala bem detalhado assim, às vezes a pessoa dá a entender que fala, pô, a pessoa sabe que tá errado e teve alguém que provocou, treinou ele lá atrás. Ele continua desse jeito, não. Na maior parte das vezes, ou 99%, é inconscientemente. Treinei, programinha, um chipzinho que foi na cabeça, né? Melhor explicando. E eu acho daquele jeito, pra mim é normal. Sim. Meu pai, meu herói, minha mãe, meu herói, ela agiu desse jeito, é a verdade mais absoluta que eu tenho na minha memória. E ela ficou. Agora, pra mim ver que aquele trem tá me fazendo mal, e me fazendo mal, que tá em volta de mim, separação, relacionamento com pai e filho, muitos sem conversa, né? Às vezes na ignorância, pra gente que tem conhecimento e tem uma clareza, a gente fala assim, cara, que ignorância, mas você não tá enxergando? Pra ele é normal. É normal, porque foi uma criação, foi uma programação, foi uma forma que foi criada há muitos anos, muitos anos, ele vendo aquilo no pai, na mãe, nos irmãos, os irmãos agindo daquele jeito. Aí quando chega na casa dele, não, isso é normal, meu pai separou, minha mãe separou. Então é muito profundo, né? É muito profundo, que quando você vai buscar, você vai achar tanto lixo, né? Que antes era normal, que não era lixo, e foi jogando para debaixo do tapete. E quando alguém começa a ver, a sujeira aí, não, isso aqui é normal, aqui puxa o tapete um pouquinho para tampar, né? Aquela coisa de não demonstrar que é fraco, não demonstrar que tem defeitos. Igual no celular. Seu celular está com lixo. Pode atrapalhar a sua... Você começa a bugar, né? Então é bem profundo quando falando sobre coaching, né? Que é um processo de coaching que faz. E ali com ajuda, com ferramenta, a pessoa vai... Aí vem a pessoa, pô, que bobeira é essa que esse povo está falando? Não, mas vamos ver o que eles estão falando. Aí quando ele chega lá, ele volta de boca aberta. Pô, mas, cara, tudo que falou faz sentido. E na minha vida é desse jeito. E tudo que fui fazer deu errado e voltei lá, não sai, eu fico patinando. Aí começa a ter clareza. Aí ele entende. Por que tem muita gente que tem medo? Primeiramente que ele não quer colocar a mão no bolso, né? E não quer viver o novo. E se você não colocar a mão no bolso, você não vai dar valor. Essa é a realidade. Muitos ganharam e falou, não, pelo amor de Deus, vai uma vez, depois larga. E quando a pessoa coloca a mão no bolso, opa, paguei, agora tem que fazer. Se ela tem esse peso, aí, de que ela pagou, aí esse próprio bolso que ela colocou a mão no bolso, faz com que ela faça o processo, né, que ela já pagou. E assim, é profundo. Só finalizando aqui, pessoal, para que nós possamos viver essa metanoia, é importante é muito importante pessoas, lugares e conteúdo. É você se conectar com as pessoas certas, estar em lugares certos e absorver os conteúdos certos. Isso aqui que nós estamos vivendo aqui hoje, esse network aqui, faz parte desse processo e alavanca a sua vida para melhor. Nós poderíamos estar num bar bebendo e conversando algazarras, nós poderíamos estar em ajuntamentos tóxicos, mas nós escolhemos estar aqui. Então, primeira coisa, vem a consciência. Se adquirir a consciência de que você está vivendo uma vida desentoada do que o Criador planejou para você, está vivendo uma vida cheia de vícios emocionais, cheia de traumas emocionais, cheia de dores emocionais que você precisa mudar. Adquiriu a consciência, você pode tomar decisão. Quando você toma a decisão de mudar de fato, você começa a procurar pessoas que vão te levar para outro nível, sessões de terapia ou de coach que vai te levar para outro nível, estar em imersões que vai te levar para outro nível, estar em treinamentos que vai te levar para outro nível. Antes de vir para cá, eu fiz um vídeo e falei sobre isso. Muitas pessoas estão o tempo inteiro clamando, eu tô com a vida destruída, eu tô morrendo, meu marido tá me matando, meus filhos estão me matando, eu tô ficando louca. Aí não tem coragem de tomar a decisão de vir para um ambiente desse aqui, absorver esse conteúdo aqui, que vai gerar transformação para as pessoas. A gente pode olhar para as pessoas com compaixão. Eu tenho compaixão dessas pessoas, porque eu vejo que elas estão atoladas na lama, com o cocô até o pescoço, mas não tomam a decisão. E nós não podemos tomar decisão por elas. Nós podemos tomar decisão por nós mesmos, mudar nossas vidas, transformar a nossa vida. E tudo à nossa volta muda.
Essas pessoas, infelizmente, elas chegam até você e elas não conseguem conectar com o papo, porque a vida delas é lamúria, a vida delas é clamar, é sofrimento o tempo inteiro, é o loop de repetição, de dor, de sofrimento. E a gente olha para elas com compaixão. Quando elas tomaram a decisão e aí elas vêm procurar as pessoas certas, eu espero que todos vocês sejam agentes de transformação, que possam a cada dia buscar cada vez o conhecimento, transformar a si mesmo, para que daqui a pouco vocês, através de vocês, possa estar curando outras pessoas, né? Já tenho aqui a Karine, o Paulo, o Maurilon, né? Que já vive a jornada, que já são especialistas nessa reprogramação, já trabalham com isso, e vocês todos podem alcançar isso. Eu quero convidar vocês para participar de uma imersão que vai acontecer nos dias 22 e 23 de dezembro. A imersão se chama Restaurando Vida, porque se você restaura você restaura a sua verdadeira identidade e você se cura dos seus traumas emocionais, das suas dores emocionais. É um processo. A imersão faz parte desse processo. A terapia faz parte desse processo. O culto faz parte desse processo. Então, quando você toma a decisão de mudar a sua vida, você vai escolher esses ambientes. E aí a sua vida toda vai mudar. Sou grato a vocês por tudo, por esse tempo, por ser mesmo tempo de vocês estar aqui. E por mim e por vocês. Isso aqui é maravilhoso. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Eu acho que poderia estar começando de novo. Gostando? Vou deixar o Maurilon falar aqui. Eu acho que a gente é a primeira vez que eu participo com vocês, assim, você, Karine. Eu acho que a gente deve falar mais, programar mais para alcançar mais pessoas, porque na realidade as pessoas sofrem e às vezes ao que você aborda elas não, tem medo, não sei o que tem, né? Quando é crente, eles perguntam, não tem nada de espiritismo, não. As crenças, né? Tem uns que às vezes não passar, mas porque religião a gente não toca, né? Sim, a gente não. A gente sabe trabalhar com qualquer tipo de religião. Nós não temos religião, eu acho que vocês também não temos. Sim, nós temos um Deus que é todo poderoso, que o nosso Criador, né? Sim. Mas a gente não é fácil, mas a gente tem que trabalhar para isso, porque estão sofrendo muito. O que o Paulo falou, quando não paga, eu tive isso muito problema. Quando as pessoas não te pagam, elas não vão, elas marcam com você e não vai. Né? Você está dando de graça, você está oferecendo, e eles não vão para já é uma crença instalada, né? Quando é de graça, não tem valor. Né? Não tem valor. E é isso. Quando você falou da doença da garganta, e eu digo para vocês o seguinte, 96% das doenças são psicossomáticas. É muito, né? Mas é a realidade. 96%. Coloca na cabeça de vocês. 96% é psicossomática. Mas é realidade. Praticamente todas as doenças são psíquicas. Então se trata ou ela tem a conexão diretamente com a doença ou ela está associada à doença? Ela está associada à doença. Depois que acontece no psiquismo, que ela aparece no físico. Primeiro acontece aqui. Inconscientemente. Muito obrigado, senhor. Deus abençoe vocês.